Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Márcia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às duas últimas aulas, que nós trabalhamos sobre a primeira lei de Mendel, e hoje nós vamos trabalhar sobre a segunda lei de Mendel, tá? Se vocês tiverem acesso novamente à aula e vocês não entenderem a segunda lei, vocês podem retomar a primeira lei, porque ela é necessária para que vocês entendam o que está acontecendo na segunda lei de Mendel, tá? Mas antes da gente entender o que a segunda lei ela fala, vamos relembrar um pouquinho as últimas aulas que nós tivemos, tá? Então, nós vimos até aqui as contribuições de Gregor Mendel para os estudos sobre hereditariedade, buscando entender como que as características elas são passadas de uma geração para outra. Tudo isso foi baseado através de experimentos com sementes de ervilhas, então ele fez o cruzamento entre sementes de ervilhas e ele utilizou nos seus experimentos diversas características que, como nós vimos, nós temos 7 características principais que foram utilizadas, tá? Então, nós vimos na primeira lei de Mendel que ele começou trabalhando ali com a coloração das sementes de ervilhas, então sementes amareladas com sementes verdes, fez o cruzamento, observou o que acontecia nas próximas gerações, mas ele não parou aí. Ele trabalhou individualmente cada uma dessas características para entender quais características eram dominantes, quais características eram recessivas, tá? E a partir daí, ele deu continuidade aos estudos, trabalhando então com mais características e não só uma característica, tá? Então, na segunda lei de Mendel, a gente vai observar que, diferente da primeira, né? Na primeira ele tirou as conclusões que deram origem à primeira lei de Mendel. Essas conclusões elas foram baseadas a partir da análise do processo de hereditariedade de apenas uma característica das ervilhas, tá? Mendel continuou seus estudos, ele analisou todas essas características individualmente, cada uma, mas ele continuou esses estudos trabalhando então com 2 ou mais características. O que o Mendel ele queria? Ele queria entender se essas características elas estavam ligadas, se elas sempre iam passar juntas de uma geração para outra, tá? E é muito interessante os resultados que ele observou. Então, o Mendel prosseguiu com seus trabalhos, realizou análises de 2 ou mais características ao mesmo tempo, e isso deu origem à lei da segregação independente, que nós conhecemos popularmente como segunda lei de Mendel, tá? Então, observem ali a imagem que ela vai retratar pra gente como foi esse experimento da segunda lei de Mendel, tá? Então aqui ele vai trabalhar com 2 características, não só a coloração amarela ou verde. Ele vai trabalhar também com a textura da semente. Então, como ele fez esse experimento? Ele realizou um cruzamento entre ervilhas amarelas e que tinham uma textura lisa, com ervilhas verdes e que tinham uma textura rugosa. Por quê? Porque ele observou que a coloração amarela era uma característica dominante e a textura lisa também era uma característica dominante. Já a coloração verde e a textura rugosa eram características recessivas, elas só se manifestavam se não tivesse a presença do alelo dominante. Então ele queria saber, do cruzamento dessas ervilhas, sempre as ervilhas geradas vão ser amarelas e lisas e verdes e rugosas, ou essas características elas vão, na hora da meiose, da formação dos gametas, elas vão se segregar de uma forma independente e podem ocorrer várias possibilidades ali, tá? Então ele fez esse cruzamento que ele chama de geração parental e ele observou na geração F1 a presença de 100% de ervilhas amarelas e lisas, que era a característica dominante. Verde e rugosa, como a gente tinha observado coloração verde na primeira lei de Mendel, ela desapareceu, ela não se manifestou. Aí ele realizou a autofecundação dessas plantas com ervilhas amarelas e lisas. Na segunda geração, na geração F2, ele observou que a coloração verde ela reaparecia e a textura rugosa também. Mas se vocês observarem aqui nessa imagem, não são sempre amarelas lisas e verdes e rugosas. A gente observa aqui sementes amarela lisa, a gente observa sementes amarelas rugosas, que aí já mistura a textura com a coloração. A gente tem verde lisa e tem verde rugosa. Então, isso acabou contribuindo para que o Mendel entendesse que essas características elas nem sempre eram passadas juntas. Elas se segregavam, se separavam de uma forma independente. Por isso que nós chamamos de
lei da segregação independente, tá? Porque as características dos alelos, eles são passados independentemente, tá? E observe aqui esse quadrinho que eu deixei aqui para vocês, tá? Então aqui, ó, a coloração amarela, ela vai ser determinada aqui pelos alelos Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Lembrando que a verde só se manifesta se o Vzão não estiver presente, tá? Então, se for heterozigoto, a coloração é amarela. Vzinho, Vzinho vai determinar a coloração verde. No caso da textura, a textura lisa ela é dominante. Aqui foi determinado pela letra R, então Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho vão determinar uma planta com textura, com ervilha com textura lisa. Já a rugosa é a característica recessiva, então sempre tem que ser Rzinho, Rzinho, não pode ter a presença do alelo dominante, tá? Então, quando ele fez esse cruzamento da amarela lisa, ele fez uma amarela lisa pura, onde os alelos relacionados à coloração amarela, eles eram homozigotos, dominantes, Vzão, Vzão, e quanto à textura lisa, também eram homozigotos dominantes, que no caso aqui é Rzão, Rzão. Então, a gente observa aqui as duas características associadas, coloração e textura. Já a verde rugosa, que ele utilizou aqui na parental, uma verde rugosa com características puras, a gente observa que o genótipo dessa verde rugosa, ela vai ser sempre Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Característica recessiva, não pode ter a presença do alelo dominante. Já na geração F1, o que ele fez? Ele observou que todas eram amarelas lisas, só que nesse cruzamento aqui foram formados indivíduos heterozigotos, tanto para coloração amarela quanto para textura lisa, tá? Então, qual era o genótipo desses indivíduos? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E ele fez a autofecundação entre esses indivíduos. Então, indivíduos heterozigotos, eles ocorreu o cruzamento com indivíduos heterozigotos, tá? Aqui tá Vzão, Rzinho, mas é Vzão, Vzinho, tá bom? Então, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esse foi o cruzamento aqui na F1. E o que ele observou nessa F2? Que tinha a presença de ervilhas amarelas lisas. Essas são todas as possibilidades de genótipo, lembrando que para a cor amarela ela aparecer só precisa ter um alelo dominante, como a gente observa aqui, e para a textura lisa ela aparecer só precisa de um alelo dominante também, tá? Que no caso é o Rzão. A amarela rugosa, para ela se manifestar, ela tem que ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, porque a amarela é dominante, e Rzinho, Rzinho, porque a textura rugosa ela é recessiva. Já a verde lisa, para ela se manifestar, o genótipo tem que ser Vzinho, Vzinho, porque a coloração verde ela é recessiva, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, porque a textura lisa ela é dominante. Já a verde rugosa, ela só vai se manifestar se o genótipo for Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, porque tanto a coloração quanto a textura são características recessivas, tá bom? Então aqui, vamos ver quais foram quais conclusões o Mendel chegou a partir desses experimentos. Então, quando ocorre a fecundação entre os indivíduos da F1, que são indivíduos heterozigotos, a gente vai ter a formação de 4 tipos diferentes de gametas femininos e 4 tipos diferentes de gametas masculinos, tá? Como é que a gente sabe quais gametas vão ser formados aqui? A gente faz o cruzamento assim, ó. Vzão, Rzão é um gameta. Vzão, Rzinho é um outro gameta. Aqui, Vzinho, Rzão é um terceiro gameta e Vzinho, Rzinho é um quarto gameta. Se vocês observarem aqui, esses gametas eles são colocados aqui no quadro de Pinet, que vai demonstrar para a gente como que ocorre aquela proporção da geração F2. Por que aparece amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa? Então aqui a gente vai ter as possibilidades desses gametas. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. E a gente faz o cruzamento entre esses indivíduos. Então, como é que fica? Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Rzão com Rzão,
Rzão, Rzão. Vzão, 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 Vzão. E Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. E assim, consequentemente, a gente tem a formação aqui de 16 possibilidades, 16 indivíduos aqui, tá? E a gente vai observando de acordo com a presença ou não do alelo dominante, se a coloração vai ser amarela ou verde, ou se vai ser a textura rugosa ou lisa, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui esse exemplo. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Ele vai ter uma homozigose dominante, então vai ter uma coloração amarela. E aqui vai ter uma homozigose recessiva, então vai ter uma textura rugosa. Então, essa semente, ela vai ser amarela e rugosa, tá? Os alelos, eles distribuem-se de maneira independente e na fecundação eles vão se combinar ao acaso. Então, foi isso que o Mendel ele observou a partir desses experimentos com duas ou mais características. E a segunda lei de Mendel, ela vai dizer o seguinte: os pares de fatores para duas ou mais características segregam-se de forma independente na formação dos gametas. Então, por isso que as características, elas nem sempre foram amarelas, lisas, verdes e rugosas. A gente teve amarelas rugosas e verdes lisas, porque a característica cor de semente e textura da semente, elas vão se segregar, vão se dividir de forma independente na hora da formação dos gametas e vão se recombinar na formação do indivíduo, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui duas atividades para que a gente possa exercitar o conteúdo que nós vimos na aula de hoje, tá? Primeira questão. Na época em que Mendel divulgou os resultados de seus experimentos, ele supôs a existência de fatores e a separação desses fatores durante a formação dos gametas. Considerando os conhecimentos atuais no campo da genética, responda as questões. Primeira questão, ali a letra A. O que são os fatores de Mendel? Letra B. Qual processo é responsável pela separação dos fatores durante a formação dos gametas? Então, vamos responder já essa primeira questão, tá? O que são esses fatores que estão determinados ali pelo Mendel? Hoje, nós sabemos que esses fatores, a que ele se referia na época, são o que nós conhecemos hoje como genes. E as diferentes formas sobre as quais um gene pode se apresentar é o que nós denominamos de alelos. A letra B, o processo que é responsável pela separação desses genes, desses fatores durante a formação dos gametas, é a meiose. Então, é por conta da meiose que vai ocorrer essa separação, tá? E a meiose ela é um tipo de processo de divisão celular que vai criar células haploides. E essas células haploides são os que nós conhecemos como gametas, gametas masculinos e gametas femininos, tá? E vamos para a segunda questão. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para duas ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo com genótipo Bzão, Bzão, Czão, Czinho, terá gametas. Então, ali a nossa alternativa correta, a letra C, Bzão, Czão, Bzão, Czinho. Por quê? Porque como eu tinha mostrado para vocês, a gente vai saber aqui quais gametas vão ser formados, a gente fazendo esse cruzamento. Bzão com Czão, Bzão com Czinho. Como aqui a gente tem uma homozigose, os gametas que vão ser formados a partir desse segundo Bzão aqui são iguais a esse primeiro. Então, as possibilidades de gametas vão ser Bzão, Czão, Bzão, Czinho. A alternativa correta vai ser, então, a letra C. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem ter acesso novamente a essa aula e a mais conteúdos referentes ao conteúdo de ciências, vocês podem acessar a plataforma Eduque, que lá vocês vão ter acesso a todos esses materiais. Bons estudos e até a próxima aula!